Esta é a história verídica da cidade americana chamada Gravity Falls, que desapareceu por causa de um livro ocultista real. Durante o verão de 1967, dois irmãos, Mock e Dina Pines, foram enviados para passar um tempo com seu tio-avô, Harold Pines, em uma pequena cidade florestal no Oregon, oficialmente conhecida como Gravity Falls. Na época, Gravity Falls era uma cidade real, tinha um escritório do xerife, uma escola, uma serraria e uma população de pouco menos de 900 pessoas. 3 semanas após sua chegada, Mock descobriu uma tábua solta no assoalho da cabana de seu tio. Debaixo dela havia um livro encadernado em couro, envolto em correntes e pele de animal. As páginas continham símbolos, rituais e desenhos detalhados de criaturas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. Quando Harold viu o livro, suas mãos começaram a tremer. Então ele sussurrou: eles nunca deveriam ter sido libertados. Nos dias seguintes, os moradores de Gravity Falls começaram a relatar coisas impossíveis, sombras que se moviam sem corpos, pegadas que terminavam no ar, vozes vindas das árvores chamando os moradores pelo nome. Na última noite do verão, uma tempestade violenta atingiu a região. Todas as linhas telefônicas ficaram mudas. Todas as estradas que levavam a Gravity Falls desabaram. Quando as autoridades chegaram à área 2 dias depois, a cidade havia desaparecido. Não danificada, não inundada. Desaparecida. Sem prédios, sem veículos, sem corpos. Apenas a floresta intocada. Mock e Dina foram encontrados a 64 quilômetros de distância, em uma rodovia, confusos, desidratados e incapazes de se lembrar da cidade, do livro ou do tio. Em um ano, Gravity Falls deixou de constar em qualquer mapa oficial americano, e o livro nunca foi encontrado. Este era o Scooby-Doo da vida real e era realmente assustador. Em 1961, um grupo itinerante chamado Dobber Scoobers ganhou as manchetes por solucionar casos estranhos e arquivados em Ohio. A equipe era composta por 4 adolescentes e um dog alemão gigante chamado Jasper, que, segundo eles, conseguia entender a linguagem humana. Eles dirigiam uma van Old Green, aparecendo onde quer que algo estranho acontecesse. Avistamentos de fantasmas, pessoas desaparecidas, minas antigas e assustadoras. E de alguma forma, eles sempre descobriam. Mas em outubro de 1964, algo deu terrivelmente errado. Eles estavam em uma pequena cidade chamada Amber Falls investigando uma série de desaparecimentos relacionados a um parque de diversões fechado. Apenas 2 membros do grupo conseguiram escapar. Os outros 2 foram encontrados dias depois, dentro de um túnel sob o parque. Eles não tinham ferimentos, mas seus rostos estavam congelados de puro terror. Mas aqui está a parte que ainda assombra as pessoas. Em 1972, um caminhante tirou uma foto nas profundezas da floresta de Amber Falls. Ela mostrava uma criatura alta caminhando ereta, com a cabeça de um cachorro e, no chão, uma coleira azul rasgada. A etiqueta dizia SD. O que este apresentador de programa de jogos fez com seus participantes foi pura maldade. Durante a década de 1970, um popular programa de jogos chamado Roda da Perdição era exibido todas as tardes às 15 horas, atraindo milhões de telespectadores. O homem por trás de tudo era Howie Bond, de 28 anos, um ex-jogador profissional de basquete que conseguiu o emprego logo após se aposentar. O objetivo do programa era girar a roda e responder a pergunta que ela mostrasse, para ganhar pontos. No entanto, havia uma chance de 1 em 20 de que ela parasse na pergunta da perdição. Se isso acontecesse, o participante teria que responder a uma pergunta especialmente difícil e, se errasse, uma alçapão embaixo dele se abriria, eliminando-o do jogo. Em 33 de dezembro de 1977, durante um especial de Natal, um participante chamado Bill Dane girou a roda e parou na pergunta da perdição. E foi isso que aconteceu. Qual é a minha altura? 2,21 metros. Incorreto, eu tenho 2,1 metros. Obrigado por participar. Mas o que as pessoas não sabiam era que O estava congelando os participantes, eliminados em um porão abaixo do estúdio, por razões que ninguém realmente entendia. Infelizmente para O, Bill era membro da máfia e não demorou muito para que descobrissem o que havia acontecido. 3 dias depois, uma caixa foi entregue na porta da frente do estúdio e, quando foi aberta pelos funcionários, a cena não era nada agradável.
Este mágico certa vez fez toda a sua plateia desaparecer, e eles só foram encontrados décadas depois. Na década de 1970, um lendário ilusionista de Las Vegas, chamado Vitor Vane, se apresentava todas as noites em teatros lotados ao longo da Strip. Ele era famoso por seus desaparecimentos impossíveis. Cavalos, pianos e até carros sumiam num piscar de olhos. Mas na infame noite de 32 de outubro de 1975, Vane encerrou seu show com algo que ninguém jamais havia visto. Mais de 1.200 pessoas estavam dentro do teatro quando ele foi ao centro do palco e pediu à plateia que cobrisse os olhos e contasse de 10 para trás. Eles nunca chegaram ao 9. Num instante, todas as pessoas na plateia desapareceram. As cadeiras estavam vazias, os corredores silenciosos. O teatro parecia abandonado. Vários funcionários dos bastidores afirmaram mais tarde ter visto Vane correr por uma saída de serviço e entrar numa limusine que o aguardava e partiu em alta velocidade para o deserto. Ele nunca mais foi visto. Em 1999, um arqueólogo chamado Dr. Raymond Beal descobriu uma câmara subterrânea no interior de uma pirâmide egípcia contendo milhares de restos humanos, além de animais de grande porte e estranhos objetos modernos. Os investigadores acabaram por ligar a descoberta a Vane, mas ele nunca foi encontrado. Essa garota alegava ter conhecido Cleópatra em uma vida passada, e o caso se tornou um dos mais estranhos casos de reencarnação já relatados. Na década de 1940, um casal de Oklahoma, Robert e Ellen Mossel, teve uma filha chamada Anna. Ela parecia uma criança normal até os 6 anos de idade, quando começou a fazer afirmações perturbadoras. Eu costumava morar no Egito. Sinto falta da minha antiga casa. A princípio, seus pais pensaram que era apenas imaginação, possivelmente influenciada por livros e antigas exposições de museus. Mas então Anna começou a desenhar hieróglifos e a dizer a eles: "Este é o meu nome verdadeiro." Ninguém sabia onde ela os havia aprendido. À medida que crescia, sua obsessão pelo Egito só aumentava. Aos 18 anos, ela tinha um conhecimento extraordinário dos costumes, símbolos e práticas funerárias do Antigo Egito, apesar de nunca tê-los estudado formalmente. Para seu aniversário, seus pais a levaram ao Egito. No momento em que Anna entrou na Grande Pirâmide, ela agiu como se já tivesse estado lá antes. Ela corrigiu o guia, conduziu o grupo por corredores estreitos, parou em uma porta escondida e sussurrou: "Foi aqui que estive da última vez." Lá dentro, encontraram uma câmara intacta e um sarcófago coberto, com os mesmos símbolos que Anna havia desenhado quando criança. Ela olhou fixamente para ele e disse: "Eu conheci Cleópatra." Então, de repente, começou a gritar: "Não abram!" E os turistas saíram correndo. Essa era a vida real entre nós. Em 1975, um novo satélite foi lançado ao espaço e 8 astronautas de todo o mundo foram enviados para trabalhar lá. Sua missão era realizar pesquisas científicas no espaço por 3 meses e, em seguida, retornar à Terra. Mas, no 5º dia a bordo, o astronauta Howie Dohan não apareceu para o café da manhã e, quando o procuraram, ele não foi encontrado e foi declarado desaparecido. Não havia nada que pudessem fazer e presumiram que talvez ele estivesse trabalhando fora do satélite e tivesse sido resgatado e lançado ao espaço. Mas, uma semana depois, mais 2 astronautas desapareceram durante a noite e, então, ficou óbvio que alguém estava tramando algo. Os 5 restantes desconfiavam uns dos outros, mas um dos astronautas, apelidado de Girino, se destacava dos demais, e todos pensaram que era ele. Então votaram para lançá-lo ao espaço profundo. Um mês se passou e os 4 astronautas restantes continuaram o trabalho, apesar dos eventos anteriores. Mas, mais uma vez, quando chegou a hora do café da manhã, outro astronauta chamado Jim Sox estava desaparecido. Todos ficaram chocados porque pensaram que Tar era o culpado. Então os 3 restantes concordaram em se isolar em seu quarto até que a ajuda chegasse no mês seguinte. Mas, certa noite, Penn Turner bateu freneticamente na porta de Billy Diamond, dizendo que Johnny Gued era o vilão e que ele havia tentado atacá-lo. Então Billy o deixou entrar. Mas enquanto discutiam o que fazer,
Bailey viu pela janela o corpo de Johnny flutuando no espaço e, quando se virou para olhar para Paige, havia um grande sorriso em seu rosto. Essa foi a mulher mais perversa que já existiu. Seu nome era Linda Mann. Ela nasceu em 1923 em uma pequena cidade de Iowa. Para todos, ela parecia uma viúva tranquila. Ela tinha uma pequena fazenda e falava com uma voz suave e gentil. Mas entre 1950 e 1971, pelo menos 17 pessoas desapareceram perto de suas terras. Caroneiros, vendedores ambulantes, até mesmo um policial simplesmente sumiram. Ninguém achava que pudesse ser Linda. A polícia acreditava que animais selvagens ou acidentes no rio fossem os culpados. Mas tudo mudou em 1972, quando seu celeiro pegou fogo. Os bombeiros derrubaram uma parede selada lá dentro, e o que viram foi aterrorizante. 5 cadeiras de metal parafusadas ao chão com tiras no lugar de braços e pernas, uma pia enferrujada com sangue seco no ralo, e prateleiras de potes de vidro cheios de dedos e outras partes de corpos. Quando a polícia prendeu, Linda nem sequer pareceu assustada. Ela sorriu e disse: "Eu lhes dei um lar, e eles me fizeram companhia." Ela morreu 5 anos depois, em sua cela. Mas a pior parte: apenas 7 vítimas foram encontradas. Linda tinha um caderno. Dentro dele havia 17 nomes, todos riscados. Ninguém jamais encontrou os demais. Esta é a história verídica da cidade americana chamada Gravity Fall, que desapareceu por causa de um livro ocultista real. Durante o verão de 1967, 2 irmãos, Mock e Dina Pines, foram enviados para passar um tempo com seu tio-avô, Harold Pines, em uma pequena cidade florestal no Oregon, oficialmente conhecida como Gravity Fall. Na época, Gravity Fall era uma cidade real. Tinha um escritório do xerife, uma escola, uma serraria e uma população de pouco menos de 900 pessoas. 3 semanas após sua chegada, Mock descobriu uma tábua solta no assoalho da cabana de seu tio. Debaixo dela havia um livro encadernado em couro, envolto em correntes e pele de animal. As páginas continham símbolos, rituais e desenhos detalhados de criaturas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. Quando Harold viu o livro, suas mãos começaram a tremer. Então ele sussurrou: eles nunca deveriam ter sido libertados. Nos dias seguintes, os moradores de Gravity Fall começaram a relatar coisas impossíveis, sombras que se moviam sem corpos, pegadas que terminavam no ar, vozes vindas das árvores chamando os moradores pelo nome. Na última noite do verão, uma tempestade violenta atingiu a região. Todas as linhas telefônicas ficaram mudas. Todas as estradas que levavam a Gravity Fall desabaram. Quando as autoridades chegaram à área 2 dias depois, a cidade havia desaparecido. Não danificada, não inundada. Desaparecida. Sem prédios, sem veículos, sem corpos. Apenas a floresta intocada. Mock e Dina foram encontrados a 64 quilômetros de distância, em uma rodovia, confusos, desidratados e incapazes de se lembrar da cidade, do livro ou do tio. Em um ano, Gravity Fall deixou de constar em qualquer mapa oficial americano, e o livro nunca foi encontrado. Este homem era mais talentoso e bonito que Elvis, mas, em segredo, era pura maldade. Em 1963, o famoso cantor Mike Raffoni alcançou fama internacional após sua apresentação no The Ed Sullivan Show, depois de lançar seu álbum de estreia, que incluía seus sucessos Dancing in the Drive-In e The Sunday Shuffle. Ele embarcou em sua primeira turnê, que incluiu paradas em todos os 50 estados americanos. A turnê foi um grande sucesso, mas, nos bastidores, os investigadores começaram a encontrar evidências preocupantes sugerindo que alguém de sua equipe era responsável por crimes indizíveis. O mais estranho era que todos os crimes ocorreram perto dos locais dos shows, nas mesmas noites das apresentações de Mike. Em cada cena do crime, os investigadores também encontravam patinhos de borracha perto das vítimas, conectando todos os incidentes. Um ano depois, Mike Raffoni lançou seu maior sucesso até então, intitulado My Trouble Duck in Me. Logo após o lançamento da música, a polícia foi à mansão de Mike para interrogá-lo. Quando chegaram à sua casa, ele os recebeu de braços abertos. Durante a busca na casa,
Os investigadores descobriram um quarto, cheio de objetos relacionados a patinhos de borracha. Mike Raffone foi preso naquela noite e posteriormente condenado a 67 penas de prisão perpétua consecutivas. No entanto, apenas alguns meses após começar a cumprir a pena, ele foi encontrado inconsciente após um incidente nos chuveiros da prisão. Esta é a verdadeira história por trás de Stranger Things, e o que aconteceu foi realmente aterrorizante. Em 1974, nos arredores da zona rural de Indiana, um orfanato foi inaugurado sob um nome aparentemente inofensivo, Lar Willow. Oficialmente, ele cuidava de crianças que ninguém voltava para buscar. Mas por trás de um discreto financiamento ligado à defesa, algo muito diferente acontecia ali dentro. O programa era administrado pelo Dr. Harold Brenner, um neurologista que acreditava que a mente humana poderia ser treinada como uma arma. Seus testes não eram brincadeiras. Toda criança perdia sua identidade ao chegar. Registros de nascimento eram destruídos, ninguém podia ser rastreado, ninguém podia ser reivindicado de volta pela família. Então os experimentos se tornaram mais severos. Banhos de gelo para medir o medo, câmaras de isolamento para fragmentar memórias, privação sensorial que durava dias. Uma a uma, as crianças começaram a desaparecer dentro de si mesmas. Algumas pararam de falar. Outras deixaram de reagir completamente. Mas uma das crianças mudou tudo. Os exames dela apresentavam alterações sempre que se concentrava. Portas metálicas vibravam quando ela chorava. As luzes enfraqueciam quando seus batimentos cardíacos aumentavam. Então, o Dr. Brenner levou os testes ainda mais longe. Sessões mais longas, máquinas mais potentes e monitoramento durante toda a noite. Então, durante um experimento realizado tarde da noite, a energia de toda a instalação falhou. Todas as fechaduras se abriram em vez de permanecerem trancadas. As câmeras registraram funcionários imóveis nos corredores, incapazes de se mover, enquanto uma pequena figura passava por eles. 11 chegou à sala principal de registros. Arquivos foram queimados. Fitas foram destruídas. Na manhã seguinte, as crianças ainda estavam lá. Os médicos não. O Lar Willow foi lacrado, não fechado. A área foi oficialmente considerada insegura. Clique em parte 2. Esta é a verdadeira história por trás de Pennywise. No verão de 1971, um circo itinerante percorreu pequenas cidades dos estados de Nebraska e Kansas. Ele permanecia 3 noites em cada local antes de seguir viagem. No início, nada parecia fora do comum. Então, algo estranho começou a acontecer. Um garoto de 10 anos desapareceu em uma cidade. Mais 2 crianças desapareceram dentro de 48 horas após o circo deixar a cidade seguinte. No começo de setembro, 11 crianças em 4 condados diferentes haviam sido dadas como desaparecidas. Não havia pedidos de resgate nem avistamentos confirmados. À medida que os casos aumentavam, a polícia estadual começou a mapear a rota do circo. O padrão era exato. Todos os desaparecimentos ocorreram em cidades pelas quais o circo havia acabado de passar. Por causa disso, as autoridades organizaram uma inspeção coordenada. Durante uma parada em uma área rural do Kansas, eles interrogaram todos os artistas do espetáculo. Entre eles estava um palhaço conhecido apenas como Sr. Sorriso, Mr. Green. Quando os investigadores tentaram verificar sua identidade, não encontraram absolutamente nada. Mesmo assim, ele havia aparecido em todas as cidades onde crianças desapareceram posteriormente. Dentro de seu trailer, os policiais encontraram fotografias de crianças tiradas perto do parque de diversões, velas queimadas, caixotes de madeira marcados com símbolos repetidos e anotações manuscritas, mencionando forma, receptáculo e retorno. Antes que mandados de prisão pudessem ser emitidos, um incêndio começou durante a noite. 4 trailers foram destruídos pelas chamas, incluindo o do Sr. Sorriso. Nenhum corpo foi encontrado. O caso foi arquivado sob sigilo. Oficialmente, o circo nunca foi registrado em 1971 e o Sr. Sorriso nunca existiu. Este homem era o Justin Bieber dos anos 1930, e era completamente maligno. Em 1933, um cantor chamado Gary Scannell lançou seu primeiro álbum. Tornou-se um sucesso instantâneo e o transformou em uma das maiores estrelas da América. Mas, à medida que sua fama crescia, algo nele começou a mudar.
Então, em 31 de novembro de 1937, uma data que nem sequer existe, Harry lançou um álbum estranho chamado Names in the Dark, Nomes na Escuridão. Cada faixa do álbum tinha o nome de uma pessoa diferente. Quando os fãs o ouviram pela primeira vez, ficaram perturbados com a atmosfera sombria das letras. Alguns até chamaram a polícia. Após investigarem, as autoridades descobriram que, na cidade natal de Gary, dezenas de pessoas haviam desaparecido naquele mesmo ano, e o nome de cada pessoa desaparecida correspondia a uma música do álbum. A polícia decidiu prendê-lo durante um de seus shows, mas, de alguma forma, Gary os avistou do palco. Ele fugiu, pulou em seu carro e disparou. Uma perseguição em massa começou. Mais de 100 carros de polícia o seguiram pelo interior. Após 3 horas, seu carro finalmente ficou sem gasolina e parou na beira da estrada. Quando os policiais abriram a porta, Gary havia desaparecido. Apenas um tijolo estava sobre o pedal do acelerador. Gary Scanlon nunca mais foi visto, mas, de alguma forma, suas músicas ainda estão no Spotify.